Olá a todos, eu vim dar o meu testemunho de algo que aconteceu comigo no ano passado, no ano de 2019. Esse testemunho eu quero dar porque foi uma das coisas que eu falei para o Senhor que quando o milagre chegasse eu ia dar o meu testemunho para que outras vidas fossem abençoadas através do meu testemunho e do que Deus fez nas nossas vidas e no meu casamento. O ano de 2019, eu vou começar contando um pouco da minha história rapidamente, vai ser um testemunho muito breve. Eu estou junto com o meu marido há 12 anos, nós nos conhecemos em 2008. Nos conhecemos através até de uma rede social, na época um site que era um site cristão, né? Eu queria conhecer alguém que fosse cristão mesmo, que fosse conhecedor da palavra. Então o Senhor colocou no meu caminho o meu marido. Ali nós começamos um relacionamento. Em 2013, nós nos casamos. Em 2013, o Senhor preparou um casamento, preparou tudo, preparou nossa casa, nos abençoou de uma forma maravilhosa. E em 2013, em julho de 2013, nós viemos a nos casar. Logo eu engravidei da nossa filha. Eu engravidei e aí a gente ficou casado por muito tempo. E aí, quando foi em 2019, março de 2019, eu quero também começar falando que eu tinha como concepção de um casamento no qual eu era uma esposa perfeita, né? Eu achava que eu vinha fazendo um bom trabalho como uma esposa, eu era uma boa mãe, eu cuidava muito bem da minha filha, da nossa casa, era tudo impecável, os cuidados assim com a casa e com a nossa filha. Eu vivia, na minha cabeça a gente vivia muito bem, né? A gente vivia, vinha tendo a nossa vida. Só que quando foi em março de 2019, as coisas no meu casamento, elas começaram a ficar um pouco estranhas. Do nada, o meu marido, ele começou a falar que não gostava mais de mim, ele começou a ficar muito frio, ele começou a dizer que não me amava mais, ele vivia falando que queria viver, que queria ser feliz, que queria alugar uma casa, sair de casa, que não me amava mais, que não queria mais estar comigo, que ele não queria mais estar em casa. E assim ele me dizia isso constantemente. Vinha as brigas e eu me desesperava. A minha atitude era de chorar muito, de implorar para ele não fazer aquilo. Eu não estava entendendo nada, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. As únicas coisas que ele falava para mim é que ele não queria mais. Ele pisava o pé dentro de casa, ele pisava já com uma opressão, era uma coisa totalmente maligna. Ele chegava em casa já desferindo palavras de ódio contra mim, dizendo que não queria estar aqui, que não queria estar nesse lugar, que ele queria viver, que ele queria se separar. Ele queria o divórcio. Nisso já começou um sofrimento muito grande na minha vida. Começou um sofrimento, eu comecei a sofrer demais com aquilo. A única coisa que eu sabia fazer era implorar para ele não fazer aquilo. Eu não entendia por que ele não queria mais o casamento. Eu não entendia por que ele estava fazendo aquilo, me dizendo aquelas coisas que me machucavam demais. E aí eu só conseguia chegar, eu chegava e eu me ajoelhava no chão e pedia para ele não fazer aquilo, falava que eu ia mudar, que eu ia ser uma esposa diferente, eu implorava para ele não se separar de mim. E eu não entendia nada. Nesse tempo ele estava frequentando a igreja, ele estava mais firme na igreja até mesmo do que eu. E aí, isso foi em março. E eu não tava perdida, desesperada, não sabia o que fazer, não entendia nada por que disso tudo. Mas aí teve um dia que nós andamos em dois carros, eu tenho o meu carro, ele tem o dele, e num dia ele precisou usar o meu carro. No outro dia, quando eu fui trabalhar com esse carro, eu pensei assim, nossa, vou
fiscalizar o carro, ver se eu acho alguma coisa que tá de errado, que tá de estranho, pra saber se eu acho, tem alguma pista do que tá acontecendo, né? Aí foi quando eu descobri. Eu me lembro de estar dirigindo o carro e eu parei no farol e eu olhei pro banco do passageiro. Eu vi vários fios de cabelo liso e loiro. Meu cabelo é cacheado, não era fios de cabelo meu. Foi ali eu descobri que o meu marido, ele estava me traindo. Meu marido, ele tinha amante na rua. Meu marido, ele tinha uma amante. Aquele dia pra mim foi um dos piores da minha vida. Parecia que um buraco havia se aberto e eu estava mergulhada em total desespero. Tudo começou a fazer sentido, todo o repúdio que ele tinha por mim, aquele repúdio todo, na verdade era por conta que ele estava com outra mulher. E eu, muito desesperada e muito nervosa nesse dia, descobri outras traições dele. Descobri outras traições, muitas traições, e no final das contas ele estava com uma outra mulher, ele estava com esta mulher. Nesse dia eu coloquei ele para fora de casa. Nós brigamos muito, uma briga muito feia, ele me ofendeu demais, ele eu virei a pior inimiga dele. Ele me culpava pelas traições. Ele me culpava por ter arrumado uma mulher na rua. Ele me culpava por ter feito as coisas que eles estavam fazendo. Então, com todas as ofensas, as humilhações, nesse dia 17 de abril de 2019, ele saiu de casa. Eu lembro que eu coloquei ele pra fora. Eu chutava a mochila com as coisas dele pra porta fora pra ele sair de casa. Nesse dia ele falou que ele ia ser feliz, que ele ia viver, que ele ia mudar a vida dele, que a vida dele ia pra frente, que ele ia ser feliz de verdade, que ele não precisava de mim pra nada e que ele ia ser feliz com a outra mulher. Foi então eu fiquei perdida, lembro que essa noite eu não dormi, eu passei a noite em claro chorando e abraçada com a Bíblia, eu não sabia o que fazer, eu pedi a direção de Deus. E foi aí que iniciou o meu deserto. Eu me lembro do meu sofrimento, que era muito, e eu não entendi o que estava acontecendo. Então eu me lembro que nessa época, eu, desesperada, comecei a pedir a direção de Deus. E eu me lembrei do quarto de guerra, do filme O Quarto de Guerra, né? E aí eu decidi fazer o quarto da minha filha aqui, o meu quarto de oração. Os dias foram passando e aquela angústia tomava conta de mim. O meu marido era muito dolorido. A amante que ele arrumou era a mulher morava, a menina muito mais nova do que eu, morava aqui na nossa rua do lado, numa rua do lado da nossa casa. Pela janela do nosso apartamento eu conseguia ver o carro dele saindo da rua dela constantemente, quase que todos os dias que ele ia na casa dela. Ele preferia estar na companhia da amante. Ele não se arrependia. Ele queria estar naquela vida, naquela situação. Para mim era muito doloroso. Ele vinha buscar a nossa filha e eu sabia que ele tinha acabado de sair da casa da amante. A minha dor era tanta que eu me lembro de gritar e chorar no quarto, tamanho desespero. Eu estava perdida, desolada, triste, desesperada. Eu não comia, eu não vivia, eu não conseguia trabalhar, eu faltava no trabalho. Era uma coisa muito dolorosa, muito mesmo. E aí eu comecei a me arrepender de ter colocado ele para fora de casa. Eu amava o meu marido. E aí, num dos meus desesperos, eu perguntei para Deus, numa das minhas orações, Senhor, eu casei errado. Será que eu casei errado? Não era para mim ter me casado com ele? Será que o Senhor tem outro marido para mim aí fora? Será que dessa vez ele está se relacionando com essa amante e a amante dele é a mulher certa para ele? Cheguei a perguntar isso para Deus. Eu estava perdida e Deus falou fortemente no meu coração que eu tinha que lutar pela minha família, pela restauração das nossas vidas e do meu casamento. E acima de tudo, eu tinha que lutar pela salvação do meu esposo que estava nas trevas, no pecado.
Nesse tempo, quando perdi na direção de Deus, perdida e muito desesperada, eu me lembro das minhas orações, pedi a direção de Deus, eu não sabia o que fazer, eu não tinha ninguém para quem conversar, para quem desabafar. Eu estava perdida. E nesse tempo eu encontrei no YouTube, nos canais de restauração, o canal da Juliana até, eu conheci outros canais e aí eu comecei a assistir e aí parece que as vendas dos meus olhos caíram de tal maneira que eu comecei a entender toda a situação. Eu comecei a entender que eu estava dentro de uma situação que era uma guerra espiritual e eu tinha que olhar essa situação com os olhos espirituais e que eu tinha que entender que lutar com a força do meu braço não estava dando certo, eu não estava conseguindo. Quando meu marido saiu de casa e eu me vi sem ele, eu vi que ele queria estar vivendo uma vida com a amante, eu me desesperei, eu pedia para ele voltar, eu fazia tudo errado. Eu ficava mandando mensagens para ele de manhã, de tarde, de noite, eu falava que ele ia se arrepender de escolher outra mulher, de largar tudo, de largar nossa família, nossa filha, tudo que a gente tinha conquistado. Eu ficava falando para ele não fazer aquilo, que ele ia se arrepender, que aquilo ia trazer destruição para a vida dele, mas ele não ouvia. Cada vez que eu corria atrás dele, eu mandava mensagem, ele me repudiava muito mais, muito mais. Então, quando eu comecei a ouvir os vídeos, a entender na situação que eu estava me encontrando, e a olhar essa situação e lutar com as armas certas, eu comecei a fazer do jeito certo. Então, foi aí que eu decidi deixar o meu marido ir. Fazia parte do agir de Deus. Por mais doloroso que seria para mim, eu tinha que deixar ele viver aquilo que ele queria viver. Então, era muito doloroso, mas eu passei a não querer mais saber da vida dele. Eu não. Antes que eu ficava olhando se ele estava online, se não estava online, eu não olhava mais. A minha vida se tornou uma vida de oração constante. Meu quarto, que eu chamo de quarto de guerra, todas as dores que eu vinha, eu chorava no altar de Deus. Eu vinha pro joelho clamar e orar de manhã, de tarde, de noite. Me lembro que eu ia trabalhar dirigindo e orando. Jejuns constantes, todos os dias jejuns e mais jejuns. Eu fui emagrecendo. Perdi 14 quilos, acho que de tanto jejum que eu fazia e oração. Me alimentava da palavra. Eu pedia muito para Deus a libertação do meu marido. Ele tinha que ser liberto. Eu comecei a entender que ele estava vivendo a vida que Satanás queria. Satanás estava tendo posse da alma do meu esposo e eu não poderia assistir isso. Além de querer ter meu casamento e nossas vidas restauradas, eu tinha que lutar pela salvação e resgatar o meu marido das trevas, do pecado. Mas eu estava fazendo isso em silêncio, de portas fechadas, lutando. Era uma guerra espiritual, eu sentia que eu puxava o meu marido, ele se aproximava, tinha épocas que ele se aproximava de mim, eu sentia que eram as minhas orações, mas Satanás não desiste, puxava de outro lado, e eu nessa guerra, nessa luta. Aí eu comecei a deixar meu marido viver tudo que ele queria viver. E eu não quis saber de tudo que estava acontecendo na vida dele. As informações, graças a Deus, chegaram depois. Depois mesmo, porque eu fiquei sabendo que meu marido já estava alugando casa para morar com outra mulher. E essa pessoa que ele se envolveu, ela se dizia ser evangélica. E eu tinha, assim, até receio de que eles começassem a ir para a igreja juntos. Eu até assisti um vídeo da Juliana que diz que quando sobre o marido frequentar a igreja com a amante. E uma das orientações era para que a gente pedisse para Deus que, se caso isso viesse a acontecer, a gente pedisse para Deus falar com eles. Então, nas minhas orações, eu falava: Senhor, se ele te buscar, se ele for para a igreja com a amante, que o Senhor alerte ele desse pecado, que o Senhor não está dando cobertura a este relacionamento. E assim eu fiz, eu fazia nas minhas orações constantemente. Eu orava, eu cobri meu marido de orações. Eu orava acerca de espinhos. Eu orava em cima da palavra. Eu orava pela amante dele, para Deus também tirar vendas e libertar essa mulher.
que ela estava cometendo um grande erro com um marido que não era dela. Eu orava muito por eles, eu cobri os dois de oração, eu orava muito, muito, demais. Meu Deus, eu tive um encontro com Deus do qual nossa, eu sinto até às vezes saudade do deserto, porque era uma coisa assim, é uma intimidade muito grande que a gente tem com o Senhor nessa fase. Deus não nos abandona, tudo tem um propósito. Existe um propósito para todas as coisas. Nesse meio tempo, em que eu estava buscando pela restauração do meu casamento em oração, mas meu marido estava vivendo a vida dele lá em pecado, Deus foi colocando no meu coração dos erros que eu tive enquanto esposa. Eu me lembro que eu não dava atenção para o meu marido, eu não dava atenção para ele. Eu era uma esposa que acordava sempre muito cedo, então eu cuidava muito bem da casa, muito bem da nossa filha, a roupa estava sempre lavada, passada, a comida estava sempre pronta no horário, mas eu não dava atenção para o meu esposo. Isso veio, o Senhor foi me trazendo à mente. Eu não dava atenção para o meu marido, eu dei brechas muito grandes. Eu passei anos dormindo separada do meu esposo. Nossa filha pequena só dormia a noite toda se fosse comigo na cama. Então eu preferia dormir a noite toda na cama com a minha filha do que com o meu marido. Por anos o meu marido dormia no sofá. Por anos o meu marido dormia no quarto da nossa filha, sozinho. Eu deixava o meu marido, chegava às 7 horas da noite, eu ia tomar banho, colocava a única camisola que me servia, porque eu não cuidava de mim, eu estava muito acima do meu peso. Eu não era vaidosa, eu não me arrumava pro meu marido. Eu só pensava em trabalho, casa e cuidar da minha filha. Então eu colocava a única camisola que me servia todos os dias, 8h30 da noite. Eu já me deitava para dormir e deixava meu marido sozinho no sofá. Eu não cuidei do meu casamento. Eu não era uma esposa que edificava o meu lar. Eu não era uma esposa que cobria o meu marido de oração. Eu era uma esposa ausente com ele. A gente quase não tinha intimidade. Deus abriu os meus olhos. Deus estava tentando mudar algo que estava muito errado no meu casamento. E assim, Deus estava trabalhando comigo. E aí Deus foi abrindo os meus olhos e eu fui falando. Eu fui mudando e eu pedi para Deus me mudar primeiro. Eu tinha que mudar tudo aquilo que em mim não agradava o Senhor. E eu tinha que ser uma mulher, uma esposa sábia. Eu tinha que ser virtuosa. Eu queria ser diferente. Eu pedi para Deus me mudar. Eu pedi para Deus que eu queria ser uma pessoa diferente. E aí Deus já estava trabalhando. Eu percebi que o meu esposo, ele começou a se aproximar de mim. A minha cunhada comentava que meu marido estava sofrendo. Como eu não tinha contato com ele, eu não sabia o que estava acontecendo na vida dele. As poucas coisas que eu sabia é que ele estava tendo uma vida totalmente derrotada. Perdeu tudo, estava dormindo no chão, não dormia, não comia direito. A vida financeira dele estava derrotada. A amante arrancou tudo dele. Ele já não tinha mais prazer em viver, ele estava vivendo em depressão, ele não, longe da família, ele sentia falta da nossa casa, da nossa vida. Então ele estava vivendo uma vida totalmente derrotada. Deus estava trabalhando com ele nesse momento, né? Porque Deus trabalha, ainda que a gente não veja, eu não sabia, mas Deus já estava trabalhando. E quando ele ele começou a frequentar a igreja com a amante, Deus colocou no caminho dele um casal de pastores que foram fundamentais na nossa vida, assim, na nossa restauração. O meu marido já havia arrependido e ele estava tentando largar o pecado. Irmãos, é difícil. Depois que meu marido voltou, ele conta que ele resume essa parte da vida dele como Ele resume como uma tormenta. Uma tormenta, ele viveu uma tormenta. Ele queria sair do pecado, e ele não conseguia. Ele já não queria mais estar com esta mulher. Mas por algum motivo, que a gente sabe que é força maligna, ele sempre estava lá. Mas ele já não queria mais. Ele queria voltar para casa. Porém, ele não sabia mais como fazer o caminho de volta. Era difícil. Eu já não tinha mais contato com ele muito, porque eu deixei ele ir. Então ele foi pedir ajuda desse casal de pastores que alertaram ele para esse pecado. Falaram para ele que Deus não estava dando cobertura àquele relacionamento dele com a amante dele. Foi então que
Meu marido começou a se aproximar e disse que os pastores queriam fazer uma visita aqui na nossa casa, conversar comigo. Na verdade, os pastores e meu marido achava que era eu que não queria mais a restauração, que me afastei totalmente deles. Não sabiam que eu estava lutando sozinha em silêncio. Lutando, na verdade, sozinha não, com Deus, né? Eu estava lutando em silêncio. E aí, no dia 10 de agosto do ano passado, esses pastores vieram aqui fazer uma visita na nossa casa, né? Meu marido estava junto. E eles vieram para trazer uma palavra. Eles não esperavam que eu estava buscando a restauração. Eles achavam que eu não queria mais. O meu marido estava muito próximo deles e eles vieram para tentar conversar comigo, para tentar uma reaproximação do meu esposo, né? Nesse dia, dia 10 de agosto, a guerra espiritual, gente, ela é travada mesmo. Porque eu me lembro que nesse dia, o meu marido, ele quis retroceder, ele quis voltar atrás na decisão dele. Ele já tinha tomado a decisão de querer voltar para casa. Mas eu me lembro que o meu marido, sentado assim, a gente estava sentado e conversando com os pastores, ele disse que não queria mais. Que ele não queria voltar para casa, que ele não gostava de mim, que ele queria continuar com a outra. Sendo que ele já tinha mais de um mês tomado a decisão de voltar, mas o inimigo ali tentou ainda fazer com que meu marido não voltasse para casa. Mas Deus foi maior. Deus foi maior. O Espírito Santo foi convencendo meu esposo de que aquela era a decisão certa a se tomar. Que Deus não estava dando cobertura àquele relacionamento pecaminoso com a amante dele. Então foi nesse dia, o casal de pastores que esteve aqui em casa, nesse dia mesmo, Deus fez a obra completa. Meu marido decidiu voltar para casa. No mesmo dia, eles foram até a casa da amante dele, conversar com a amante. E, por incrível que pareça, Deus trabalhou tão grandemente nessa obra, através das minhas orações, que eu orava muito por ela também. Ela havia dito que Deus já havia falado com ela também, que ela não estava agindo certo, que ela estava no pecado e que ela estava com um homem que não era dela. Foi nesse dia que meu marido ele voltou para casa, dia 10 de agosto do ano passado. Meu marido voltou para casa. Meu casamento foi restaurado, mas acima de tudo as nossas vidas, elas foram libertas e restauradas para a honra e glória do Senhor. Hoje a gente vive um casamento feliz, é claro que a gente tem as nossas dificuldades, é claro que a volta também não é fácil, porque a gente tem que viver em oração, muita oração. Eu cubro meu marido de orações quase que diariamente, porque o inimigo ele tá à espreita, como um leão que ruge, né? O foco, ele trabalha afinco na destruição de famílias. Gente, orem, lutem, não desistem. Deus é o Deus que renova e faz nova todas as coisas. Todas as coisas. Lutem pela família de vocês, orem, não deixem de busquem conhecimento. Essa guerra é uma guerra espiritual. A palavra diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Então, o nosso inimigo não é o nosso marido ou a nossa esposa ou a esposa. Não, nossa guerra é contra Satanás, o inimigo de nossas almas. Lutem, busquem a oração, o poder de Deus. Restaura as vidas, restaura o casamento. Com muita alegria hoje eu digo que o meu casamento ele é abençoado em nome de Jesus Cristo. Meu marido ele tem outro caráter, eu oro pelo caráter do meu marido todos os dias. Deus abençoou a gente grandemente, eu tenho um casamento maravilhoso. Com defeitos, é claro, com altos e baixos, igual todo relacionamento, mas estamos aqui firmes. Eu tenho certeza que o meu marido não quer a vida que ele tinha de volta, a vida que ele teve quando ele estava apartado de casa, no pecado. Ele não gosta nem de lembrar dos momentos em que ele passou. Eu digo e repito, eles passam por uma tormenta quando estão apartados de casa. Não existe felicidade. Eles não são felizes quando estão apartados fora de casa com o amante. É uma felicidade ilusória, passageira. Eles estão cegos e iludidos. Meu marido disse que sofreu demais, foi humilhado. Ele foi à ruína, perdeu tudo. Era triste, era vazio.
Não existia felicidade com outra mulher, com amante, não existe. Creiam em Deus, creiam no poder do Senhor. Eu estive no deserto, eu fiquei 5 meses no deserto, mas porque eu creio que eu me posicionei muito rápido. Eu me posicionei muito rápido, eu busquei a minha restauração primeiro, eu busquei a presença do Senhor. Quando eu estava triste, quando eu estava desesperada, eu ia aos pés do Senhor, eu adorava o nome dEle. Eu não olhava para as circunstâncias, eu adorava o nome do Senhor. Meu marido foi liberto, a venda dos olhos dele caiu. E ele caiu em si, assim como o filho pródigo caiu em si e retornou para casa. Assim eu creio que o Senhor vai fazer no casamento de vocês, irmãos e irmãs. Creiam tão somente no Senhor e Ele vos abençoará. Amém?